É mais simples eu rotular o mundo para que ele encaixe dentro das minhas crenças do que eu mudar as minhas crenças. Olá, eu sou a Rosana e este é o Movimento Espiral. A nossa evolução é notável no contexto da história da humanidade, mas a nossa mente ainda tem raízes pré-históricas. Mas como assim? Observa bem. No passado, no tempo dos nossos ancestrais, o cenário era de perigo iminente, com muita regularidade. Havia escassez de comida, havia chances reais de alerta em inúmeras situações e o ser humano, no meio da natureza, era como qualquer outro ser, não havia diferença. Então, o nosso cérebro, durante estes milhares de anos, foi desenhado essencialmente para a sobrevivência. Mas após milhões de anos de evolução, o nosso intelecto tornou-se mais afiado. É uma máquina magnífica. No entanto, isso tornou-se um problema. Pois de entre tanta capacidade e talento, geralmente ele funciona em modo automático. Ele trabalha na função mais rápida, isto é, ele indica o caminho que já conhece. Afinal, é mais fácil e poupa muita energia. Eu não tenho que me estressar. Só que assim, eu também não tenho noção do seu real potencial e das suas extraordinárias capacidades. Mais à frente eu vou-te dar 3 exemplos de autossabotagem e tu podes tentar entender se te identificas com algum deles. Mas agora vamos entender o que é a autossabotagem. Quando dizemos que nos autossabotamos, o que é que isso quer dizer? Podemos imaginar que não fazemos de propósito. Ou achas que temos a verdadeira intenção de nos autossabotar? E o que é sabotar? Fazemos isso connosco em que sentido? Normalmente, tu tens clareza e consciência sobre algo que queres. Seja algo para mudar no teu comportamento, talvez um hábito que queiras adquirir, ou mesmo uma situação onde tu não queres continuar daquela forma. Para eu conseguir romper com alguns padrões, eu primeiro preciso de entender quais são as emoções ou as necessidades que eu tenho de alimentar dentro de mim. Quando eu executo aquele antigo padrão, o que é que eu sinto? Será que quando eu estou naquele padrão antigo eu sinto segurança? Será que sinto adrenalina? Alguma coisa diferente fora da rotina? É muito importante reconhecermos a necessidade ou a emoção gerada quando fazemos aquilo, porque é realmente uma necessidade dentro de nós. Então, para que eu consiga mudar determinado padrão, eu preciso substituí-lo e, no lugar dele, pôr outro que me gere uma emoção parecida, mas que neste caso me traga benefícios. Agora, vamos imaginar que definiste uma nova mudança. A ideia é que tenhas um objetivo, uma clareza sobre algo que gostarias de alcançar. Mas, e há sempre um mas, entretanto, no meio do caminho desvias-te. Acontece alguma coisa que interfere com aquele teu objetivo. Isto é, acabas por interromper a linha que já tinhas desenhado para te guiar e não é de propósito que fazes isso. Ou seja, está relacionado com o pensamento automático. Então, e de onde é que ele vem? Ele vem das nossas crenças, que são plantadas e construídas ao longo do tempo. E se alguma coisa é reforçada e mantida por tanto tempo, transmite-nos estabilidade. E assim os caminhos que percorremos são rápidos. É um sistema automatizado. Se refletirmos um pouco, percebemos que, desde a infância, aprendemos coisas e damos-lhes significados. E toda essa informação, toda essa experiência fica na base do nosso sistema cognitivo, do nosso sistema de crenças. Desta forma, conseguimos ter previsibilidade para lidar com o mundo depois. É por isso que o pensamento automático é o primeiro caminho. Ele rapidamente
me ajuda a fazer uma interpretação daquilo que está a acontecer e sabendo que este sistema de crenças é a base, é extremamente importante que seja estável e seguro. E existem mecanismos que garantem isso. Num primeiro momento, é mais simples eu rotular o mundo para que ele encaixe dentro das minhas crenças do que eu mudar as minhas crenças. Ou seja, eu vou continuar a usar aquilo que eu já adquiri, aquilo que me sustenta e não vou substituir por qualquer outra coisa. Por consequência, nós prestamos atenção em coisas que confirmam aquilo em que nós acreditamos, aquilo que aprendemos e que confiamos, e ignoramos outras que poderiam desconstruir as nossas crenças. Uma outra situação diz respeito às tuas decisões, diz respeito àquilo que fazes e que isso, de alguma forma, consiga garantir que o teu sistema, portanto, a tua base, fique intacta. Por exemplo, se tens alguma fobia, algum medo, o teu pensamento será de alerta. A tua atitude será sobre evitar, manter-te seguro. Se o teu problema é sobre te comunicares, teres dificuldade em estabelecer uma ligação, relacionar-te, comunicar-te com as pessoas, então não dispões. E desta forma fechas o teu circuito. Desta forma também mantens as tuas crenças em pleno funcionamento. E não dás lugar às oportunidades, às situações diferentes que podem mudar por completo o teu formato de pensamento. E porquê que mantens este ciclo? Por causa da insegurança, por causa do medo. Não há julgamento de valor dentro do nosso sistema. Simplesmente ele mantém-se dentro de algo que nós aprendemos há muito tempo e tornamos sólido. Agora vamos fazer uma ponte e aliar todas estas informações à autossabotagem. Vamos voltar àquela ideia de querermos adquirir um novo hábito ou alcançar um novo objetivo. Lembras-te que tens todo um funcionamento que já existe, certo? Muito bem. Então, tu começas a caminhar para a tua nova meta, sempre com a seguinte ideia no pensamento. É agora que eu vou mudar. Mas, entretanto, algo acontece e põe em causa o teu empenho. E tu voltas a ficar longe da tua conquista. Então imagina a seguinte situação. Tu tens uma seta que aponta para o caminho para a tua direita. E essa seta nunca vai mudar a sua posição. Vai te indicar sempre a mesma direção. E ela faz isto por inércia. Ou seja, ela representa as tuas crenças, os teus hábitos. Ela não faz esforço nenhum para existir. Ela vai te indicar sempre o caminho da direita. No entanto, um novo objetivo ou um novo hábito, por exemplo, que desejas alcançar, tem uma seta que te aponta para o caminho para a tua frente. Percebes que te está a direcionar para um lado diferente daquele a que tu estavas habituado a fazer. E neste momento dá-se um conflito dentro de ti, porque tu não conheces um novo caminho. Então entende que, teoricamente, o que nós pensamos que estamos a sabotar, na verdade, estamos apenas a seguir a direção que já estamos habituados a percorrer. São os mecanismos que nos ajudam a manter o caminho já pré-existente e que acionam sempre o mesmo comportamento, o mesmo pensamento. Então, como é que tu desmontas este ciclo de autossabotagem? Com frequência. Eu já sei que para mudar eu tenho que ir noutra direção. No caso do nosso exemplo, para a frente. E eu agarro em toda a minha força, todo o meu empenho e sigo por este novo caminho. Mas depois há vezes em que eu retorno na outra direção, aquela que eu já conheço. E o que é que acontece? Eu acabo por voltar a fazer única e exclusivamente o caminho que eu já sei. E assim desvio-me do caminho a que me propus. É o pensamento automático em ação. Agora, vamos imaginar
o que é que acontece? Se eu com frequência experimentar mudar e explorar um pouco a nova direção. Ou seja, todos os dias eu vou naquele sentido, uns dias avanço mais do que outros, mas sempre por ali, todos os dias. Esta consistência, esta frequência vai acabar por desabilitar o outro caminho que eu aprendi inicialmente. O nosso cérebro é muito inteligente. Ele pensa em tudo, priorizando a economia de energia. Isto é, agora que automatizamos esta nova direção, não nos servimos mais do caminho anterior, porque já não fazemos esforço para seguir por aqui. Este é o novo caminho automático. No entanto, temos que manter a frequência. Dicas. Em resumo, a autossabotagem pode assumir diversas formas e manifestar-se em diferentes áreas da vida. Vou-te falar de 3 exemplos. 1. Procrastinação. A procrastinação pode levar-te a adiar tarefas importantes ou deixar coisas para fazer no último momento. E isto, para além de conduzir a um nível de stress elevado, também pode gerar em ti frustração por não obteres os resultados desejados. 2. Autorrejeição. A autorrejeição reflete uma baixa autoestima e também uma autoimagem negativa. Este estado pode-te bloquear e impedir a busca de novas oportunidades ou mesmo conseguires construir novos relacionamentos. 3. O famoso síndrome do impostor. Talvez já tenhas ouvido esta expressão. Ela faz-te acreditar que não és merecedor de elogios, ou de novas conquistas, ou mesmo acreditares que serás exposto como uma fraude, mesmo quando és bem-sucedido. Então, o que devemos de considerar e perceber para não nos sabotarmos? Que tipo de pensamento eu tenho que me leva de volta ao padrão antigo? Ou que tipo de comportamentos eu tenho que me fazem andar em círculos? Vais ter pensamentos que te vão levar a convencer a fazer o que habitualmente costumas fazer. Portanto, usa a tua intenção e coloca a tua atenção no que queres obter. Tem clareza do teu porquê. Investe em técnicas que te ajudem a lembrar qual é o caminho, onde é que queres chegar. E lembra-te, não é porque te falta conhecimento, é porque te falta autoconhecimento. E tu és imprescindível para ti. Desejo-te uma boa jornada, gratidão por estares aqui comigo e até ao próximo vídeo.